Amém, queridos irmãos, chegamos ao sábado, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O título do sábado, O tear divino está na igreja. E o versículo, Efésios 4,16. De quem, da cabeça, Cristo, todo o corpo, vem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, o que o Senhor tem nos falado, essa rede de amor que o Senhor tem tecido entre nós. Preencha, Senhor, todos os vazios, todos os buracos, todos os espaços que ainda há em nós e entre nós. Que a Tua palavra, Senhor, nos encha com a Tua própria essência, com o que o Senhor é, com o Teu Espírito, para que assim nós possamos ser coalescidos juntos, tendo o mesmo sentimento, o mesmo coração, a mesma alma, conhecendo cada vez mais o Senhor e experimentando cada vez mais o Teu poder. Senhor, esse é o desejo do nosso coração, que as coisas que precisam ser tratadas em nós, que o Senhor tenha total liberdade para tratar, liberdade para remover essas coisas, mesmo que sejam coisas escondidas, incrustadas em nós. O que nós queremos, Senhor, é que Tu removas tudo o que atrapalha na Tua edificação, o que atrapalha o que o Senhor está fazendo, a Tua obra em nós, a Tua obra na igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas palavras. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos. Então, nessa semana, nós temos visto como o Senhor tem nos tecido nessa rede de amor. Até o título do sábado, O tear divino está na igreja. Deus, então, quer nos coalescer. Essa palavra, irmãos, é uma palavra que talvez seja nova para muitos, mas ela tem esse sentido de juntar de uma maneira intensa, unir com força, de modo que não é qualquer coisa que nos separe. Quando nós falamos de Cristo, irmãos, no cristianismo não há problema. Ninguém olha para Cristo e acha problema. Mas onde está o problema no cristianismo? No cristianismo o problema está na igreja. E por quê? Porque aí a igreja, irmãos, ela tem a parte humana, que é o nosso velho homem ainda, não é? Apesar da igreja ter o elemento divino, a santidade de Deus, ela também tem o nosso velho homem. E o nosso velho homem, irmãos, ele não quer ser trabalhado junto, ele não quer negar a si mesmo. Então o que acontece? Ao invés de convergir, ou seja, nós sermos coalescidos juntos, muitas vezes, irmãos, por causa de ideias diferentes, de brigas, enfim, ao invés de convergir, nós divergimos. Ao invés de ir para o meio, nós vamos para as pontas. Enquanto o trabalho de Deus é convergir todas as coisas em Cristo, quer dizer, Cristo encabeçar todas as coisas, o trabalho de Satanás é fazer tudo divergir, tudo sair do centro, ir para outros lugares. Esse é o problema no cristianismo hoje. Então a obra que o Senhor faz, irmãos, é essa. Primeiro nos encabeçando, nos fazendo convergir em Cristo. E aí, quando nós estamos encabeçados, Ele vai nos coalescendo, irmãos. Isso, quando as pessoas olham, as pessoas do mundo olham, o resultado disso é elas verem a imagem de Deus, que é Cristo. O livro de Colossenses, ele mostra, falando do mistério de Deus, que é Cristo, ele mostra Cristo como o centro. Já o livro de Efésios, se você perceber, ele foca mais no mistério de Cristo, que é a igreja. Então ele fala mais do corpo de Cristo. E em Efésios, capítulo 4, que nós encontramos Paulo falando sobre a edificação do corpo de Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós falamos sobre a edificação do corpo de Cristo e nós dávamos exemplos dessa edificação, dizendo assim, nós não podemos ser apenas tijolos, um em cima do outro, nós precisamos estar edificados, quer dizer, tem que ter a argamassa, que vai unir os tijolos de modo que eles fiquem firmes. Essa argamassa, isso que une, que transforma
tijolos e um muro. Isso é o amor, irmãos. É esse entrelaçamento que o Senhor está fazendo em amor. Não é por medo, não mesmo por temor, não é. O material não é esse. O material é o amor. A argamassa é o amor. Estou dando esse exemplo para você entender como Deus está nos unindo para que então haja a edificação da igreja. Agora, Deus tem as suas ferramentas, aqueles que Deus usa. Então, em Efésios 4, Paulo começa dizendo: Ele mesmo concedeu, quer dizer, Ele mesmo é Cristo. Veja só, não é? Nós falamos tanto sobre ser encabeçados por Cristo. Quando você é encabeçado por Cristo, você perde tudo o que você tem de decisão. E aí é Cristo que decide. Cristo é o cabeça. Você é apenas usado. Entende? É assim que funciona o corpo humano. Então, veja, nós temos aqui uma figura de como o cabeça projetou o corpo, o funcionamento do corpo, a edificação do corpo. Ele sabia, irmão, o Senhor sabia que nós precisaríamos de ajuda. Então ele dotou homens com dons. Além, lógico, do Espírito, ele dotou esses homens com dons para que esses homens auxiliassem na edificação do corpo de Cristo. Esses homens, eles não são melhores, pelo contrário, irmãos. Deus deu o talento para o de 1 talento, deu para o de 2 talentos, deu para o de 5 talentos. Então, todos somos iguais. Mas para alguns, Deus deu alguns talentos a mais para que esses homens dons ajudassem na edificação da igreja. É isso que Paulo diz em Efésios 4. Acompanhe. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja, então, você notou que está tudo relacionado com a palavra? Porque é a palavra que faz a obra de Deus. Então diz que ele mesmo, ou seja, o cabeça, Cristo, e ele fez isso, ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com que objetivo? O versículo 12 diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu ministério ou serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então quem edifica o corpo de Cristo são os santos, cada um desempenhando o seu serviço, o seu ministério. E muitas vezes, irmãos, quando alguém, principalmente quando nós nos convertemos, nós temos dificuldade com tudo. Dificuldade de entender a palavra, dificuldade de entender as coisas espirituais. E é aí que entra esses homens dons nos ajudando, irmãos. Mesmo quando nós, depois de um tempo, já temos certo crescimento de vida, nós vemos falando muito sobre a palavra profética, como ela nos ajuda a ver a direção que Deus está caminhando. Veja essa palavra, irmãos, ela está nos levando de volta ao princípio. Em Efésios nós vimos o rio da água da vida. Agora, o que nós estamos vendo, estamos percebendo? Aquilo que o próprio João falou. Falou, olha, a mensagem que eu estou falando para vocês é a mensagem lá do princípio, que ameis uns aos outros. Agora, esse amor procede de Deus. Então, no princípio, antes da queda, Deus era a fonte de tudo. Você está percebendo? Então, essa palavra está nos levando para esse momento. O momento em que Deus é a fonte de tudo. Então, é um homem-dom, ou homens-dons que nos ajudam a perceber. Perceber se nós nos desligamos de Cristo, perceber se nós estamos com outros objetivos e perceber onde nós precisamos caminhar, irmãos. Aí o versículo 13 e 14, ele faz o seguinte, ele dá uma visão para nós. Ele mostra assim, até que todos chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí, irmãos, quando você ouve isso, a primeira coisa que você pensa é algo individual. Eu tenho que chegar à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Aí você pensa o quê? Eu não vou conseguir, logo você desiste. Mas você não entendeu. Não está falando de indivíduo aqui. Aqui é o corpo de Cristo. Num corpo, irmãos, veja só. Você tem, por exemplo, um dedo, certo? O dedo ele tem a sua função. Se o dedo funciona bem, irmãos, a função dele faz o corpo funcionar bem. Agora, se você comparar o dedo com o braço, o maior é o braço.
Se você comparar, sei lá, o braço com a perna é maior. Então, o que eu quero dizer? Se você é um dedo, você não precisa crescer como um braço, mas você precisa estar junto com o braço na mão, coalescido. Aí, irmãos, quando esse corpo estiver formado, você pode olhar e falar assim, mas eu sou só um dedinho. Mas você é um dedinho que completa o corpo. Logo, o corpo chegou à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Por isso ele fala, até que todos cheguemos. Então não pense nesse versículo como algo individual, mas pense, o que Deus me deu? E eu estou cumprindo aquilo que Deus me deu, eu estou servindo ao Senhor, servindo ao corpo, eu estou sendo coalescido, porque não adianta, imagine que coisa até feia, o seu dedo começar a crescer, ficar do tamanho do braço. Não é isso, irmãos, que Deus quer. Não é um crescimento anormal, é que todos desempenhem o seu ministério. E aí o versículo 14 mostra o seguinte, por que nós precisamos crescer, irmãos? Por que nós precisamos deixar de ser crianças e entender a voz de Deus? Entender quem está falando, que é Deus. Porque, do contrário, olha o versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Então, Paulo estava vivendo isso em muito com os Gálatas, mesmo com os Efésios, com os Colossenses. Havia muitas coisas que entravam na igreja, doutrinas, artimanhas de homens, para tirar os irmãos do centro, que é Cristo. E quando tira você do centro, ele tira você da edificação, porque você passa a não ser mais coalescido junto. Você começa a pensar, não, é verdade, eu tenho que me afastar. Não, eu vou me afastar, não vou mais ouvir, não vou mais vir para a reunião, vou me afastar disso. Você começa a entrar na mente, e a mente é o terreno de Satanás. Mas você acha que você está com a razão. E na verdade quem está trabalhando é Satanás. E aí, ao invés de convergir, você faz o quê? Você vai divergir, você vai para a ponta, você vai ficar separado. Entende isso, irmãos? Então entenda que o trabalho de edificação do corpo de Cristo é esse trabalho de coalescer, de vincular, de nos juntar. E muitas vezes, irmãos, entre nós vai haver problemas. Mas se nós permanecermos juntos, firmes, desfrutando a palavra, essa palavra que nos traz a presença do Senhor, que traz o rio da água da vida para nós, ela vai, irmãos, tratar todas essas coisas. A palavra vai corrigir os erros que nós cometemos, desde que nós permaneçamos juntos. E por fim, o versículo 15 diz, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, esse versículo resume tudo o que eu falei. É seguir a verdade, que é a palavra. E lembra, a argamassa é o amor. E aí, irmãos, nós crescemos em tudo, mas encabeçados por Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado, versículo 16, e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, é o dedo que cresce normal e é forte para fazer a função de dedo. É a mão que também cresce normal e faz a função de mão, o braço, enfim, é isso. De quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, veja, tudo é pelo amor. Mas nunca se esqueça, não é o seu amor. É o amor que vem de Deus, através da palavra, irmãos, através de nós estarmos no Espírito, em comunhão com o Senhor, desfrutando o que o Senhor é. Isso, irmãos, vai nos enchendo com o amor de Deus. Faça uma experiência. Às vezes você olha para o irmão de um jeito, mas depois você começa a desfrutar do Senhor, você passa a desfrutar do Senhor, da palavra. Quando você está desfrutando, você olha para o irmão, é outro tipo, é outro pensamento, é outra... Por quê? Porque agora a sua mente, ela está sujeita ao Espírito. Ela não está mais sujeita ao homem natural, à carne. Muitas vezes nós temos paranoias, irmãos. Vamos para o Espírito. No Espírito, irmãos, nós levamos os pensamentos cativos à obediência de Cristo.
Bom, nesse sábado, irmãos, ainda tem muitos pontos que nós poderíamos tocar, mas infelizmente por causa do tempo, né? Eu vou ler aqui para encerrar o sábado, página 68, último parágrafo. Aos Efésios, Paulo disse, Efésios 3,17: Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nossa alma, que estava tão desligada de Deus, começa a lançar raízes no amor, no próprio Deus. Quando fazemos do amor nosso alicerce, entramos em outra dimensão, passando a compreender o que excede todo entendimento, o que não pode ser compreendido com a mente humana. A largura, a altura, comprimento e profundidade de Cristo. Nessa experiência, não estamos mais na terra, mas passamos para a dimensão de Deus. O que o entendimento e a mente não compreendem, o espírito alcança. Minha alma passa a ter mais percepção e compreender o amor que excede todo entendimento. Desse modo, seremos preenchidos até a plenitude de Deus. Vou ler também, página 69, o último parágrafo. Cristo é o centro conector da obra de Deus, o responsável por entrelaçar os fios dessa maravilhosa tecedura. Ele é a lançadeira que nos junta, nos vincula, costura e entrelaça com Deus, de modo a não mais existir espaços vazios em nós. Esse será o tecido mais surpreendente e extraordinário já visto, com um brilho que encantará todo o universo. Aleluia!